Olá, querida, graça e a paz. Como é que você está? Tudo bem? Então, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre a história do avivamento. E eu queria trazer um conceito para você acerca de avivamento. Avivar é trazer a vida. E trazer a vida seria a gente poder remontar aquilo que teoricamente teria morrido ou desfalecido. E aí sim, baseado em uma origem, a gente teria a possibilidade de avivar aquilo que outrora tinha uma vida. E sabe, eu começo a pensar sobre como nós podemos fazer esse processo. E esse processo precisa de muita vontade, humildade e desejo, paixão, força, dedicação. Uma vez, Paulo ele falou para Timóteo dizendo o seguinte: aviva ou reaviva o dom que há em vós, que foi transferido pela imposição de mãos do presbitério. Ele estava falando sobre algo que estava nele, potencialmente nele, e precisava de uma força, precisava de uma determinação, de um desejo. E tratando-se sobre avivamento, nós precisamos lembrar de algumas coisas que a Bíblia fala. Por exemplo, a Bíblia diz que errais por não conhecer o poder e a palavra. E muitas vezes nós estamos muito focados em um lado ou outro. E despreza aquilo que a Bíblia manda ser por completo. Muitas vezes estamos tão focados na letra, no estudo, e nós não conseguimos usufruir daquilo que está escrito. Outras vezes estamos olhando somente para o mover sobre o poder e não estamos dando vazão ao conhecimento. Eu gosto muito do que ensina no seu livro, O Século do Espírito Santo, ele ensina. Ele diz que o verdadeiro cristão, ou o melhor cristão seria aquele que pode juntar as três faces. O amor pela palavra, pelo conhecimento da palavra dos tradicionais, a vontade, a paixão e o fogo dos pentecostais, a reverência dos católicos pelo sagrado. E eu concordo com ele nesse sentido. E se a gente parasse para analisar, somente em cada uma dessas áreas, nós precisaríamos de um avivamento. Talvez aquele que ama tanto o poder precisa ser avivado naquilo que diz respeito ao conhecimento. Aquele que ama tanto o conhecimento precisaria ser avivado quanto aquela questão do pentecostalismo, do mover do Espírito Santo, nos dons espirituais. E talvez nós que conhecemos a palavra de Deus e fluímos no Espírito, precisamos um dia parar também para ser avivado quanto o respeito ao sagrado e os costumes. E nesse tempo nós estaremos falando exatamente sobre isso, sobre avivamento. E eu queria trazer para você algumas chaves para esse avivamento. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Santificar é algo tão poderoso, por quê? Porque nós acreditamos que quando Jesus ele se fez em nós, quando nós confessamos Ele, quando nós recebemos o Espírito Santo, e Jesus vai habitar dentro de nós, a sua lei, a sua palavra vai habitar dentro do nosso coração, naquele dia nós fomos justificados, nós fomos glorificados e nós fomos santificados. Entretanto, a santificação é como o cinto de segurança. Nós somos santos, mas precisamos andar com o cinto de segurança para nos proteger. E isso seria a santificação. A santificação é o caminho de quem é santo. A santificação é a revelação da natureza santa que já está dentro de nós. Muitos acreditam que precisam andar em santificação para ser santo. Isso seria semelhante a alguém que precisaria ficar limpo para depois tomar banho. Não, nós tomamos banho para ficar limpo. Então Deus nos limpa primeiro, Deus nos torna santo para poder andar em santificação. E santificação é um processo que começa pelo dom de Deus, pelo dom de Cristo,
visão salvífica da própria palavra de Deus e que traz para nós o momento que a gente decide aceitar a Jesus e entrar na sua família. Porém, a santificação agora é a nossa parte de corresponder com aquilo que Deus fez dentro de nós. E para tanto nós precisaremos, dia após dia, abrir o nosso coração, cada uma das suas partes, para que seja uma obra completa. Por isso que Pedro disse aos irmãos: santifiquem o seu coração. Quantas vezes, querido, passamos 10 anos, 20 anos, 30 anos para abrir uma parte do nosso coração? E o que Pedro diz é: acelere isso, acelere esse processo, para que haja um trabalho completo dentro de você. E ele prossegue dizendo: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É daqui que surge a expressão apologética, ou apologeio, que é defesa da nossa fé. O Evangelho, no que diz respeito ao protestantismo, nunca foi avesso ao conhecimento. Muito pelo contrário. Nós nascemos dentro do berço efervescente da vontade de conhecer. Em um tempo em que não se havia conhecimento da palavra de Deus, surge o protestantismo. Uma vontade ávida de poder conhecer as Escrituras. Por isso que os protestantes, eles não são ignorantes, muito pelo contrário. E por isso que nós precisamos ter cada vez mais vontade de conhecer e de aprender. Muitas pessoas perguntam: qual é a base do cristianismo? A base do cristianismo, eu sei que é Jesus Cristo, mas a base do cristianismo, muitas pessoas dizem que é a fé. Porém, a base do cristianismo não é a fé. A base do cristianismo é a verdade. Muitos têm fé em gnomos, muitos têm fé em muitas coisas estranhas, mas a verdadeira fé vem da palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, a fé é um produto de uma origem, e a origem da fé é a palavra, é a verdade. Então não é soberba quando nós dizemos que nós temos a verdade. Nas próximas aulas nós estaremos falando um pouco sobre filosofia. E eu quero dizer para você que a verdade era algo que era buscado pelas escolas clássicas filosóficas. E elas não puderam chegar, elas se estribaram no seu próprio conhecimento. Porém, quando Jesus veio, ele disse: eu sou a verdade e eu sou a vida. E sabe, querido, quando nós nos deparamos com a verdade, essa verdade, ela se torna absoluta. Entretanto, a religião quer trazer declarações relativas. Então, nós precisamos conhecer a Jesus, a graça e a sua verdade, para que nós possamos trilhar um caminho de avivamento. Então, nós vamos precisar construir o cenário da verdade, por meio da palavra revelada pelo Espírito Santo. Sendo assim, nós precisaremos ter vontade de conhecer e de conhecer a verdade. E a verdade, querido, quando ela se manifesta, ela provoca em nós a fé. É como uma pessoa que fecha os olhos e alguém diz: vai para a frente, dê 2 passos, vai para a esquerda, se agache, pegue, e a pessoa pega algo. E naquele momento que materializa na mão dela, mesmo com os olhos fechados, ela começa a entender que aquela voz, por mais que ela não esteja enxergando, pode levar ela para um caminho certo. Então a verdade é uma voz que leva a pessoa a andar em fé. Então nesse momento nós precisamos entender que conhecimento é vital para um homem e uma mulher de Deus. Por isso, desse curso, a vontade de democratizar o conhecimento e que possa chegar até você. Eu gosto também do que está escrito no versículo 16. E nós vamos completar esse primeiro momento, em que Pedro ele diz o seguinte: contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas
calúnias. Ao longo dos séculos, nós percebemos a igreja se dividindo em discussões que muitas vezes não levaram a lugar nenhum. Em que momentos que a igreja esteve tão dividida por meio de discussões que muitas vezes fez com que a essência do que estavam buscando fosse perdida. Nós vamos ver em determinados momentos as pessoas discutindo qual era o verdadeiro pão. O pão para poder comer na hora da Santa Ceia. Se tinha fermento, se não tinha fermento. E por causa disso haver divisão dentro da igreja. Então nós paramos para perceber que muitas pessoas, inclusive você pode estar nos assistindo agora, e ao ouvir essa aula, começar a criticar. E não entender o real motivo que está por detrás. Muitas pessoas perguntam e dizem assim, qual é a corrente que você segue? Qual é a visão que você segue? Qual é a posição doutrinária que você segue? Sabe, eu consigo perceber ao longo da história uma evolução. Eu consigo perceber grandes homens e grandes mulheres de Deus sendo usados no seu início do seu ministério. E quando chega, muitas vezes, em alguma parte do seu ministério, não são mais eles falando, mas é a sua intelectualidade natural, é apenas, talvez, um desviado de uma opinião que está obscura naquele momento, e que muitos fizeram daquilo uma grande doutrina, trazendo uma declaração relativa e que as pessoas até hoje tentam colocar em prática, trazendo jugo e trazendo canga. Muitas vezes, querido, nós precisamos parar para entender que homens de Deus, eles foram extremamente usados pelo Espírito Santo em 40%, 50% da sua doutrina. Entretanto, isso não valida tudo o que eles falaram. Então, nós precisaremos ter um filtro para entender que em parte nós conhecemos, mas em parte nós profetizamos. Então, precisamos compreender que grandes homens de Deus também erraram na sua doutrinação. Sendo assim, nós precisaremos compreender que existirão irmãos que irão nos criticar. Porém, isso não deve se fazer de motivo para que nós possamos tentar empurrar neles o conhecimento que está sendo revelado para nós. Sabe, na verdade, no final das contas, o que as pessoas vão querer ver é o nosso testemunho. Se isso trouxe vida, se nós tivemos vida com aquilo. Quantas vezes eu já vi homens que estavam com as Bíblias debaixo dos seus braços, os seus filhos ao redor, sua esposa ao seu redor, ele pregando a palavra, ele falando a palavra, e a mulher torcendo o bico, os filhos torcendo a cara, sabe, virando os olhos, e aquilo me representava claramente que aquela pessoa não estava praticando em casa aquilo que estava aprendendo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a filosofia, para Nietzsche, quando ele escreveu o livro Assim Falou Zaratustra, nós podemos perceber que ele não é um ateu, mas ele é um grande antideus. Qual é a diferença, pastor, de um ateu para um antideus? O ateu é aquela pessoa que, de fato, sinceramente no seu coração, ela não compreende a desenvoltura de Deus, a forma que Deus ele se procede, como Deus ele age. Mas o antideus é aquela pessoa que adquiriu uma raiva contra o próprio Deus. E é quando a gente percebe alguns filósofos eclesiásticos dizendo bem assim, como é que você pode ter raiva de alguém que não existe? Então, quando você lê, por exemplo, Assim Falou Zaratustra, você percebe claramente que é uma aversão a alguém que ele diz que não existe, e como é que não existe, ele está tendo tanta raiva assim. Mas por quê? E o que é que está por detrás disso? O que está por detrás disso é que, na verdade, na sua essência, ele teve um péssimo exemplo dentro de casa, de um homem de Deus, que ele não viveu dentro de casa aquilo que pregava, o seu pai. Então, por ele ver o seu pai não agindo dentro de casa da forma que deveria, ele criou uma aversão contra Deus. Sabe, amados, quem sabe, se o pai de Nietzsche tivesse sido um grande homem de Deus dentro de casa, a filosofia hoje teria desembanhado, ou teria desaguado para um lado que estaria hoje abençoando tantas pessoas. E com isso eu não estou querendo dizer que a filosofia não é algo interessante e que não é uma bênção. Porque a própria filosofia, ela nunca foi ateia. A filosofia, ela nunca foi ateia nas suas escolas clássicas. Mas o que eu quero dizer
é que a nossa vida, ela não pode só ser regada por meio de verdades, mas nós precisamos colocar graça nessas verdades e as pessoas olharem em nós pessoas verdadeiramente avivadas naquilo que a gente crê e naquilo que a gente prega. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é que a história do avivamento começa dentro de você. A educação, ela vem da palavra latina, que quer dizer começar o conhecimento interno para compreender e expressar aquilo que é externo. Então você, querido, precisa ser a primeira pessoa que vai desfrutar de um verdadeiro avivamento para levar outras pessoas a esse esse tão desejado avivamento. Sabe, em Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao 6, eu quero começar a entrar na essência da igreja. Quando nós falamos sobre a história do avivamento, obviamente estaremos falando sobre a história do avivamento da igreja, enquanto ser igreja. Então, eu quero começar a falar aqui um pouco agora sobre Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao 6, a fim de podermos entender qual é a essência da igreja. Está escrito assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Primeiro, a gente poderia, sem citar aqui ou ali nome de denominações, mas falar e apontar alguns erros doutrinários que a gente vê e escuta daqui ou ali, em que algumas pessoas acreditam que em menos de um século para cá, aconteceu algo, um fenômeno, em que Jesus Cristo teria entrado no Santíssimo ou no santuário para fazer a propiciação final. Quando a Bíblia diz em Hebreus claramente que naquele momento da sua glorificação, ele já assim o fez. Sendo assim, nós paramos para analisar e entender que aqueles que acreditam que isso aconteceu de pouco tempo para cá, por causa da visão de aqui ou ali alguém e ter doutrinado um determinado grupo de cristãos para entender que isso aconteceu tem pouco tempo, isso não é verdadeiro. Porque no momento que Jesus foi glorificado, naquele exato momento, ele já levou a sua propiciação, ele cumpriu todas as coisas, ele santificou e ele levou ao tabernáculo celestial o seu sangue e fez com que tudo acontecesse e fosse consumado. Mas o que há de poderoso nessa passagem é que a Bíblia deixa claro que Moisés, ele foi um sacerdote aqui na terra, como que uma propagação, um holograma, uma manifestação daquilo que era sobrenatural. E ele construiu aqui na terra um tabernáculo exatamente seguindo a direção do que ele pôde ver, do que foi mostrado sobrenaturalmente. O que isso traz para nós é que em Hebreus, a Bíblia está apontando que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote de um tabernáculo celestial. Sendo assim, a igreja aqui na terra,
ela é, de fato, um holograma, uma propagação daquilo que é sobrenatural. Ou seja, a igreja, ela nunca deveria ser uma franquia. Ela nunca poderia ser, vamos abrir uma igreja ali. Vamos abrir uma igreja em tal lugar. Vamos faccionar essa igreja. Vamos quebrar essa igreja no meio. Vamos fazer uma rebelião. E sabe, como nós estamos desgostosos disso aqui, vamos abrir uma nova igreja. Sabe, o que a Bíblia está querendo deixar muito claro, porque se nós estamos trabalhando com o quesito avivamento, a gente só pode avivar aquilo que teve vida. Então você não pode avivar aquilo que nunca teve vida. E para ter vida, uma igreja, ela tem que ter nascido primeiro sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, uma comunidade, um povo que se reúne, ela foi gestada, ela foi direcionada pelo Espírito Santo para que se manifestasse aqui na terra, conforme está sendo desenhado no reino espiritual. E quando um pastor, um apóstolo, um homem de Deus é levantado para fazer nascer uma igreja dentro de uma comunidade, aquela igreja, ela já foi desenhada por Deus, aquela comunidade, ela já foi desenhada por Deus no reino sobrenatural. Ela é um holograma, ela é uma projeção, ela é uma manifestação daquilo que foi feito sobrenaturalmente. Primeiro nasceu sobrenaturalmente para depois manifestar-se aqui na terra. Sendo assim, querido, quando algo nasceu de Deus, quando uma igreja nasceu de Deus, ela é muito mais do que um CNPJ. Ela é um organismo vivo, que por conta das nossas leis, precisa ter um CNPJ. Falando sobre isso, querido, as pessoas precisam entender que Deus trabalha debaixo de autoridade. Deus, ele nunca trabalhou na terra, senão por debaixo de autoridade. Você vê Jesus se submetendo às autoridades até o final. Então, uma igreja, ela precisa sim de um CNPJ, ela precisa sim prestar contas, ela precisa sim ser legalizada. Quantas vezes a pessoa vai precisar de um casamento civil com efeito religioso? A quem nós prestaremos contas, por exemplo? Isso tudo vem de forma legal. E sabe, queridos, se a lei determina que nós somos uma instituição em caráter especial, então nós precisaremos sim fazer de acordo com a lei manda, porque o próprio centurião de Cafarnaum, ele disse que tinha pessoas debaixo dele, porque ele entendia que também tinha autoridade sobre ele, e assim também era Jesus. Então Jesus estava debaixo de autoridade espiritual, mas também autoridade natural. Quando Pedro pede para que ele possa pagar o imposto e se revolta com aquela questão do imposto que estava sendo cobrado, Jesus, ele afirma que o imposto seria pago. Sendo assim, queridos, a igreja, para nascer, se manifestar, ela tem que ter um arcabouço de espiritualidade e de legalidade. Então, o desenho da igreja, ela é projetada antes de forma espiritual. Querido, se uma igreja, ela é construída de forma espiritual, desenhada de forma espiritual, um pastor, um líder espiritual, uma comunidade, ela sabe qual é a sua identidade, por isso pode manifestar sua personalidade espiritual. Ela sabe o que veio para fazer, ela vai ser autêntica, ela vai ser exclusiva, ela vai ser diferenciada. Obviamente, querido, entenda que no contexto global, tem igrejas, Deus olha a igreja como um corpo, eu sei disso. A igreja, ela vai ser vista apenas como um corpo no mundo inteiro. E quantas vezes uma igreja lá nos Estados Unidos, no Japão, em Singapura, em outros lugares, a igreja ela é levantada para manifestar uma revelação, e aquela revelação abençoa várias igrejas no mundo inteiro. Porque Deus muitas vezes derrama uma revelação em uma igreja, que vai ser compartilhada para várias igrejas,
igrejas, porque é um corpo só. Entretanto, você vai ver Paulo tratando diversas igrejas que ele supervisionava de forma diferente, porque cada cultura é um teto, cada cultura precisa ser respeitada, e Deus ele transforma a cultura, porém ele primeiro entra na cultura. Por isso que a igreja, ela trabalha junto com a cultura. Então, amados, quando a igreja ela vai ser levantada em uma cidade, quando a igreja vai ser levantada em uma comunidade, primeiro nasceu no coração de Deus. E Deus assim quis revelar para um homem, para pessoas, para uma diretoria, para um presbitério. Então aquela igreja ela é desenhada, e quando ela é desenhada, ela pode ser acompanhada espiritualmente. Então sabemos que se Deus ele desenhou, está mostrando os próximos passos da construção, da sua identificação, da sua personalidade, da sua manifestação, aquela igreja é uma igreja autêntica. O rio do Espírito flui, a gente percebe que tem vidas ali, existe um projeto que só está crescendo, está efervescente, há um rio naquele lugar de ideias, de inspiração. Os pastores estão olhando, os líderes estão olhando, Deus dizendo vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Então isso, querido, é quando você se torna uma voz e não um eco. Muitas igrejas se tornaram réplicas como que fossem franquias de outras igrejas. Eu faço aqui, você faz aí. Obviamente que quando nós temos uma linha doutrinária, quando nós temos uma linha de visão, existem características que se identificam, mas naquele lugar existe uma expressão específica de Deus, porque a Bíblia diz que pela multiforme sabedoria de Deus, multiforme graça de Deus, se manifestou pela igreja. Então, Deus ele é multiforme, tem muitas formas de se manifestar. E é por isso, querido, que às vezes a gente vê um tradicional alcançando sucesso e diz, eu estou certo. E aí um avivado, ele sobe também e diz, eu estou tendo sucesso. E aí uma denominação independente está tendo um sucesso e diz, eu que estou certo. Quando na verdade, querido, é quando todos nós estamos subindo as revelações de Deus e todos estão certos, porque cada um está vendo uma face, um pedaço da face de Deus. Talvez um está dizendo assim, Deus é fogo. O outro está dizendo, Deus é água. O outro está dizendo, não, Deus, Ele é juízo. O outro está dizendo, não, Deus é graça, Deus é somente graça. E aí, querido, a gente vai ver que Deus tem todas essas facetas e Ele trabalha em equilíbrio. Então nós não podemos ser tão idólatras de uma placa, idólatras de uma linha e esquecer que Deus tem uma multiforme sabedoria. Eu gosto muito de dizer uma frase que não é minha, do pastor Carlito Paz, mas eu gosto muito de falar. Ele diz o seguinte, se Deus está abençoando, quem sou eu para amaldiçoar? Nós temos que ter muito cuidado, irmão, para que a gente não possa estar tocando em algo que é de Deus e que a gente não sabe o que está fazendo. Talvez tem igrejas que vão ser muito usadas para alcançar o pessoal underground. Talvez vai ter uma outra igreja que vai ser muito usado para alcançar o pessoal mais tradicional, um pessoal que tem uma visão mais ortodoxa. Talvez outra igreja vai ser utilizada para alcançar etnias e coisas desse tipo, e nós não podemos criticar o modus operandi de Deus em cada uma dessas situações, mas entender a multiforme sabedoria de Deus. Sabe, amado, você já imaginou quando Jesus ele curou pessoas com cuspe, com saliva, cuspindo em pessoas? Que coisa estranha. Você já imaginou se fizéssemos aqui na terra um ministério, igreja do cuspe sobrenatural, e naquela igreja tivesse um rio fluindo, em que pessoas fossem curadas com saliva? E nós disséssemos, rapaz, que ridículo isso. Pois bem, Jesus, em uma das suas facetas, ele curava com cuspe, irmão. Para quê? Eu acredito, isso é uma coisa que eu acredito, para demonstrar às pessoas que nós não podemos criticar as coisas que nós não entendemos. E nós precisamos compreender aonde Deus está nisso tudo. Então, uma igreja, ela nasce com vida.
com sua identidade, para manifestar uma personalidade, porém foi desenhada pelo Espírito, e o homem de Deus, uma comunidade de Deus, entende o porquê e o para quê daquela igreja. Não é mais uma igreja. Quantas pessoas, às vezes, vê alguém colocando a barraca de açaí, aí bota lá a barraca de açaí e a pessoa está ganhando muito dinheiro. E quando a pessoa está ganhando muito dinheiro naquele lugar, aí a pessoa diz assim, eu também vou botar uma barraca de açaí. E sabe, amados, existe um fenômeno chamado cauda longa. O pessoal que é da administração sabe o que é isso. Que no final das contas, se colocar várias barracas de açaí, não houve multiplicação de renda, houve divisão de renda. Muitas vezes as pessoas olham, pastores olham, ministros olham em um lugar. Aquele lugar é maravilhoso para botar uma igreja. Mas espera aí, foi Deus que mandou, foi Deus que disse para colocar naquele lugar. Cuidado, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque uma igreja precisa nascer viva. A igreja é uma projeção de um desejo de Deus para se manifestar daquele jeito, daquela forma, naquele lugar. Então, amados, eu quero que você possa entender que Deus ele vai avivar aquilo que teve vida. Mas Deus ele não vai permitir que haja um projeto humano, egoísta, soberbo, faccioso, vaidoso, se propagando aqui na terra com o seu nome. Amém? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, está escrito o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Querido, que passagem poderosa para testemunhar aquilo que eu estou falando. Primeiramente, quando você vai estudar a igreja de Éfeso, foi uma igreja poderosa. Foi uma igreja que Paulo, ele coordenou, que teve Timóteo como um dos seus líderes, e que João, depois da ilha de Pátimos, finalizou naquela região o seu ministério. Sabe, amados, foi uma igreja que, se você olhar toda a carta da igreja de Éfeso, é só elogios. É só elogio. Naquele momento lá, você vai ver na carta de Éfeso dizendo que eles tinham um trabalho poderoso, que eles ensinavam muito bem, que eles conseguiam identificar quem era verdadeiro ou falso ministro do Senhor. Eles também andavam em santificação. Diz também que eles repudiavam o mal. Então, em todo momento, Jesus ele está testemunhando que é uma igreja poderosa. Você já imaginou chegar numa igreja que as pessoas estão brigando pela vassoura, eles estão querendo trabalhar, eles estão dizendo, olha, não quer fofoca não, sabe? E chega naquela igreja, as pessoas, elas estão andando retas na palavra de Deus, mas no final, ele diz, eu tenho algo contra vocês. Um detalhe, é que vocês não estão andando em amor. Então, há a possibilidade de você andar em tudo isso, em excelência, há a possibilidade de você andar até em santificação e se tornar um legalista, se você não estiver andando em amor. E aí ele diz o seguinte, por que você não está andando em amor? Porque na verdade você está dispersando e dispensando uma das pessoas da Trindade, porque quando você não anda em amor, você dispensa Deus, quando você não anda em graça, você dispensa Jesus, e quando você não anda no fogo do Espírito, você dispensa o mover e a influência do Espírito Santo. Ok, mas vamos voltar para cá. Quando eles não estavam andando em amor, eles não estavam andando na identidade principal, seriam conhecidos pelo amor. Estavam perdendo a objetividade, estavam perdendo a linha, estavam perdendo o porquê e o para quê. É uma grande empresa da fé, uma grande empresa tecnológica de multiplicação, de motivação, de tantas coisas, mas porém a essência do amor tinha perdido. O amor, querido, é o caminho de sobremodo muito mais excelente. Em meio aos dons espirituais, nós sabemos que o foco é transmitir o DNA do amor. E aí eles tinham esquecido disso. E aí olha o que o escritor Apocalipse diz, João diz aqui, ele diz assim, se vocês não se arrependerem e voltar ao primeiro amor, será arrancado o candeeiro. Candeeiro aqui é a influência do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi, ele deixou outro do mesmo tipo, o Halos Paracletos. Então, eles estariam perdendo a influência do Espírito Santo. Sendo assim, querido, nós paramos para analisar e perceber que você pode ter uma igreja
poderosa, tecnológica, com ar-condicionado, iluminação, muitos obreiros, com uma linha tão certinha, tão certa, porém, sem o rio do Espírito Santo ali dentro. E é isso que nós vamos tratar sobre avivar. É trazer de volta esse rio. Talvez uma igreja tão poderosa em todas essas áreas, faz muito tempo que não tem conversão, que não tem batismo no Espírito Santo, que não tem a manifestação de cura, de prodígios naquele lugar. E talvez se transformou em um grande cenário de motivação, de fé, gospel, porém não se vê o sobrenatural ali. Sabe, amados, a gente precisa parar para entender o que é, de fato, avivamento. Eu sei que muitos falam que avivamento tem a ver com arrependimento, salvação. Mas nós precisamos também entender que avivamento tem a ver, sim, também com dons e mover do Espírito Santo e o sobrenatural. Em Mateus capítulo 11, versículo 21, está escrito assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e de cinza. Olha o que Jesus está falando aqui. Vamos voltar para a essência. Eu vou mostrar que isso é um DNA, é um modus operandi, é um padrão de Deus em todas as áreas. E nós vamos perceber que existe um perigo para as igrejas morrerem. E se elas morrem, existe um avivamento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 21 o seguinte, que Jesus estava advertindo que em Corazim e Betsaida tinha acontecido diversos milagres, prodígios naquele lugar. Porém, eles não quiseram. Porém, eles não prestaram atenção. Eles desonraram, eles repudiaram. Então, Jesus, ele sai de Corazim e Betsaida se sentindo frustrado. Frustrado não no sentido emocional, no sentido de melancolia, mas dá muito a entender pelas exclamações e pela forma que é escrito, em que Jesus tinha uma expectativa e essa expectativa ela foi frustrada. Então, quando Jesus está em manifestação, quando a Trindade está em manifestação, ela está com expectativa naquela igreja. E aquela igreja precisa corresponder. Aquela igreja precisa pegar junto. Aquela igreja precisa entender o rio que está fluindo naquele lugar. Sendo assim, o Espírito Santo, ele vai se avolumar. Deus, ele vai se avolumar em uma protocooperação do corpo, sabendo que ele é o nosso ajudador. Sabendo que nós estamos em um ministério de correspondência com o Espírito Santo nessa nova aliança, como diz a palavra de Deus. Então, não vai ser tudo que Deus vai fazer, mas muito pelo contrário, Ele vai fazer pela correspondência da igreja, pela legalidade da igreja. Então, Ele está dizendo aqui que, inclusive, Jesus, Ele saiu de um lugar frustrado, porque Ele queria ter tido um tipo de correspondência que não teve. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 22 ao 33, não vou ler tudo, mas é o contexto, diz assim: Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe em prática. Mas quando vier isto, aí sim vai vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. O que é que a Bíblia está dizendo? Que Ezequiel foi enviado para um local, e naquele local, Ezequiel também fluía cantando e tocando. Ele profetizava, ele cantava, ele tocava, e ele estava sendo ali usado por Deus. E as pessoas olhavam para Ezequiel dizendo o seguinte: meu Deus, que cantor maravilhoso, rapaz, talentoso, né? Rapaz, muito bom ele. Mas as pessoas não estavam considerando ele como uma voz de Deus naquele lugar.
As pessoas não estavam entendendo a profundidade do ministério, da unção que ele carregava naquele lugar. Então, Deus um dia se cansou disso. Deus um dia chegou para Ezequiel e disse: eu estou preparando a sua saída. Eu estou preparando que você não vai mais, eu já estou lhe preparando para que você entenda que você não vai mais continuar aí. Porque eles estão desconsiderando, eles estão desonrando a unção que eu coloquei dentro e sobre vocês. Sobre você. Então, naquele momento, Ezequiel estava sendo advertido que ele sairia daquele lugar. Por quê? Porque naquele lugar as pessoas não estavam honrando, não estavam correspondendo com a unção. Então, vamos voltar para cá. Em Efésios, a igreja de Éfeso e não estava correspondendo com a presença de Deus ali, não andando em amor. Em Corazim, as pessoas não estavam correspondendo com a presença de Jesus naquele lugar. Também na cidade que Ezequiel estava, as pessoas não estavam correspondendo com a presença de Ezequiel naquele lugar. Ezequiel simbolizava a presença de Deus naquele lugar, ele era um profeta. Jesus era a presença de Deus naquele lugar, ele era Deus encarnado. O amor é a manifestação do DNA da presença de Deus na igreja. Então, há uma possibilidade, sim, de rejeitarmos um propósito de Deus. Eu quero deixar muito claro isso para você. Por favor, entenda. Tem muitas pessoas que dizem: olha, quando Deus quer, ninguém pode impedir. Não, Deus queria que Ezequiel completasse sua obra, mas as pessoas impediram. Deus queria completar sua obra com Jesus, e Deus impediram naquele local. Pessoas impediram naquele local. Deus, ele não queria ter interrompido, corrigido, criticado a igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso estava interrompendo o trabalho de Deus da forma que ele queria naquele local. Então, uma igreja, uma comunidade local pode sim abafar, pode sim bloquear e pode sim aniquilar o mover do Espírito Santo naquele local. Naquele local, não. Ninguém pode bloquear o mover do Espírito Santo no mundo, mas sim, por uma opção de algo, que daqui a pouco nós vamos detalhar, sim, pode fazer morrer a unção naquele local. Nós precisamos entender com a Bíblia, quando Deus ele coloca a unção sobre Elias, Elias ele morre, então ele transfere para Eliseu, Eliseu depois ele morre, e aí depois a unção é reinserida por João Batista. Então a unção, ela nunca vai desaparecer. Ela vai estar buscando um lugar para poder ser derramada, ser anexada, ser colocada. Então a unção que estava em Elias, uma nova unção que surgiu na terra, foi transmitida para Eliseu. De Eliseu foi reinserida em João Batista. E sabe, querido, a gente percebe essa mesma unção de Elias, de converter pais aos filhos, filhos aos pais, indo para Jesus. Jesus também é chamado de Elias, e depois é transmitido para os apóstolos, depois é transmitido para Paulo. Paulo também, ele está ali na escola de Tirano, que é uma desinência, uma influência da escola de profetas. E aí também, naquele momento, Paulo, ele começa a levantar os seus filhos espirituais, como Timóteo, como Tito. Então você percebe que a unção de Elias, ela entra de paternidade espiritual, levantando comunidades, levantando ensinamento, levantando filhos espirituais. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com a unção. Quando nós olhamos, por exemplo, a unção que foi levantada, uma unção nova em Davi. A unção de Davi foi transmitida depois para Salomão, mas depois morreu. Foi uma unção que morreu. Então, por isso foi chamado de tabernáculo decaído de Davi. O tabernáculo decaído de Davi, ele agora é vivificado, ele é avivado por Jesus. Ele não foi transmitido, ele foi avivado por Jesus. Sendo assim, querido, deixa eu te explicar algo nessa aula aqui. É que nós precisamos ter cuidado com a unção que é liberada sobre a nossa igreja. Nós precisamos corresponder para aquela unção, porque Deus sabe a chaleira que é aquela igreja, que é uma comunidade, qual é a tampa que tem que colocar em cima. Então que nós possamos estar sensíveis e entender qual é a vida que está correndo para ali, qual é a face de Deus que está correndo para aquele lugar. Eu queria continuar em Mateus capítulo 21, versículo 42, que está escrito assim: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, amados, a Bíblia está dizendo claramente que Jesus, ele foi rejeitado. Eu vou repetir de novo, você precisa entender isso. Querido, Jesus, ele veio com um propósito. Se você ler a Bíblia, se você compreender a Bíblia, se você estudar história da igreja, Atos dos Apóstolos, se você estudar escatologia na mesma ótica, você vai entender o que eu vou falar para você. Os judeus, eles eram o caule, que ia aflorar a flor que se chamava cristianismo. Então, para Deus, hoje, o que deveria ter acontecido? Judeu se transformaria em igreja. Judeu se transformaria em cristãos. Essa era a vontade de Deus. Ele veio para os seus. O cristianismo era o preâmbulo para acontecer isso, para acontecer essa situação. Desculpe, o judaísmo, retificando, o judaísmo era esse preâmbulo que iria dar vazão ao cristianismo. Então hoje só existiria cristãos e gentios. Mas porque os judeus rejeitaram a Jesus, rejeitaram isso, hoje diante de Deus existem 3 povos: gentios, judeus e cristãos, ou igreja. Então, a igreja, gentios e judeus, hoje fazem a composição diante de Deus dos povos aqui na terra. Para cada um deles, existe uma ramificação do clima escatológico. Sendo assim, querido, a gente para entender que um propósito de Deus, você vai ver que em Mateus capítulo 1, 2, 3 até o 10º, você vai ver aquela vontade de Jesus de se significar, de se enraizar, de se manifestar aos judeus. De que os judeus recebessem ele, de que os judeus pudessem tê-lo como Messias. Mas a partir do capítulo 10 começa a haver uma transição, em que os judeus começam a rejeitar ele, e ele começa agora a focar em outros. Até as suas parábolas começam a falar sobre isso, que ele veio fazer uma festa para os seus, e os seus não quiseram. Então ele agora vai e convoca outros mendigos. Então ele começa a colocar outros que não deveriam nem estar na mesa, mas porque honraram, agora vão fazer parte do plano número 1, quando o plano A não quis. Então o plano B toma agora conta, por assim dizer. A Bíblia diz que Deus ele faz planos. Então Deus também nunca foi pego de surpresa. Então, amados, deixa eu falar algo para você. Então há sim a possibilidade de uma comunidade, uma nação, um país, uma cidade rejeitar o plano de Deus e precisar ser avivado. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 15 ao 16, diz assim: E sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Amados, isso aqui conta algo muito poderoso sobre correspondência e também sobre você rejeitar as oportunidades que Deus dá. Então vamos lá, aqui está falando de dinheiro. Aqui está falando de oferta, aqui está falando de dízimo, aqui está falando de você poder manter a obra do Senhor. E nesse momento existia um ministério de Paulo. Paulo fazia supervisões nas igrejas. E ele dependia da oferta dos irmãos, como as igrejas dependem das ofertas e dos dízimos dos irmãos. E ele fala que algo poderoso. E ele diz assim, que os filipenses não tinham condição financeira de dar para ele, da forma que deu para ele, então entendeu que foi um sacrifício por causa de algo maior, eles entenderam o princípio da mordomia. E aí é quando ele vai falar que nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de abençoar eles. É para esse contexto, de pessoas que pegam, se alianciam, chegam junto. E ele vai falar algo poderoso aqui. Ele diz, se associou, se comunicou.
se contactou, teve reciprocidade. E ele disse que até para Tessalônica. Por quê? Tessalônica era a igreja mais rica de todas. Era a igreja mais abastada. Era a igreja que mais tinha dinheiro de todas. Tinha mais condição financeira de todas. Então, Tessalônica rejeitou se associar com Paulo no dar e receber. Tessalônica foi uma igreja que recebeu 2 cartas de Paulo. Teve uma atenção poderosa. Paulo cuidou da igreja de Tessalônica. Então a igreja de Tessalônica, quis aprender, quis receber. A igreja de Tessalônica, ela se comungou com Paulo no receber dele revelação, de direção. Porém, na hora de dar, ela disse, não, eu não sou para isso. Então foi uma igreja parasita. Foi uma igreja parasitária. Uma igreja materialista. Uma igreja que não era generosa, egoísta. Sendo assim, essa igreja, ela não se associou com Paulo no dar e receber. Por isso, essa igreja não recebeu a promessa de ser multiplicado e prosperado sobre a vida dela. Não é para os de Tessalônica essa promessa, é para os filipenses. O que eu quero falar com isso? É que quando nós nos associamos, nós correspondemos com uma unção, nós correspondemos com um rio santo, sagrado, que o Espírito Santo está emanando para uma igreja local, seja lá a forma que for naquele momento, nós estaremos sendo multiplicados, a graça vai se multiplicando e a unção vai se multiplicando e vai crescendo e se avolumando. Então Paulo está se lamentando por um lado e elogiando por outro lado, e mostrando recompensa aos filipenses pela associação. Sendo assim, querido, você precisa entender que uma unção, ela permanece viva quando uma visão está de pé, sendo correspondida. E quando isso não acontece, morre aquela unção e precisa ser avivado. Por isso sim, que necessita de arrependimento. Se arrepender, olha Senhor, me perdoa, porque a gente não percebeu o seu agir. Ou se a gente percebeu, negligenciamos. Aleluia. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse versículo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 15, é para todas as pessoas que têm um argumento de que nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, e por isso nós podemos fazer tudo sozinho e tudo em casa. Não, nós não podemos fazer tudo sozinho e tudo em casa. Primeiro porque Deus constituiu a gente como um corpo. Segundo, a Bíblia diz que nós devemos congregar. E nós temos que admoestar uns aos outros para poder congregar. Terceiro, a Bíblia diz que Deus constituiu os 5 dons ministeriais, apóstolo, pastor, profeta, mestre, evangelista, para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de terem o serviço de uma forma operosa. Sendo assim, a igreja é um lugar de treinamento, de comunhão, de consolidação e também de envio. Então a igreja nunca foi um lugar meramente na casa das pessoas individualmente. A Bíblia diz que aqueles que se isolam procuram os seus próprios interesses. Eles estão interessados nas suas frustrações, decepções, nas suas visões distorcidas. A Bíblia fala o tempo todo acerca de estar juntos, por exemplo, no dia de Pentecostes, estejam juntos, estejam ligados, estejam se comunicando espiritualmente. Paulo diz, eu quero ir até vocês para comunicar algum dom. A Bíblia diz, quando vós reunirdes, um tem salmos, outro tem hinos, outro tem cânticos. Então a Bíblia toda vai mostrar comunicação, a Bíblia toda vai mostrar que há comunhão. E sim, a Bíblia vai mostrar que tinha gerência, gerenciamento, governo. Inclusive, uma das unções ministeriais é a unção de governo. Então, o governo vai fazer com que haja liderança. E líderes são levantados, sim. Paulo era líder das igrejas que ele supervisionava. Aleluia.
Então, essa história da pessoa dizer, não, eu vou ficar em casa e tá bom demais. A Bíblia diz, não só no templo, mas de casa em casa, eles se reuniam no partir do pão, na comunhão, e tudo era entre eles, eram generosos, então tinha dinheiro também envolvido, porque eu falo muito isso, porque infelizmente, às vezes o termômetro das pessoas não está ou está em igreja, é disfarçado de uma mentira sobre dinheiro. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você, na nossa igreja aqui, eu não sei quem dizima e quem oferta. Talvez na sua igreja, você sabe, não é criticando ou seja isso ou aquilo. Mas, amados, deixa eu falar algo para você. Se a pessoa sabe quem dizima, se não sabe quem dizima, o que importa é que nós possamos saber que as pessoas muitas vezes têm se feito dessa desculpa, têm se locupletado dessa desculpa, não comungar. Mas, na verdade, o que está por detrás são grandes frustrações. São pessoas que não querem ser expostas, são pessoas que se entristeceram com alguma liderança, se entristeceram com algum irmão da igreja, ouviu aqui, ouviu isso ali, ou assistiu um pedaço do corpo de Cristo pela televisão e julgou o todo. Sabe, amado, deixa eu falar algo para você. Eu comecei falando essa aula sobre a multiforme face de Deus. Então Deus, ele tem uma forma de se manifestar que eu tenho certeza, irmão, que vai alcançar você. Agora, você não pode inventar e dizer que a igreja hoje somente somos nós. Não, a igreja de fato somos nós, sim, nós somos o corpo de Cristo, sim, mas a Bíblia diz, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como. Isso é Novo Testamento, irmão. É o apóstolo da graça ministrando. De como se deve proceder na casa de Deus. Então, Paulo está escrevendo como nós devemos nos proceder até Jesus voltar na casa de Deus. Você se proceder na casa de Deus. Então, a casa de Deus, sim, é um lugar onde os irmãos se reúnem. Nós somos igreja, repito. Nós somos o corpo de Cristo, repito. Porém, nós nos reunimos na casa de Deus. Então, essa casa de Deus, ela tem que ser um protótipo. Essa casa de Deus tem que ser um holograma, uma projeção, uma manifestação daquilo que foi escrito, desenhado no reino espiritual. E respeitar o rio da unção que está fluindo naquele momento. Sabe, tem comunidades que nesse momento agora, talvez o rio que está fluindo é um rio de fé, levantando, avançando. Talvez em alguma comunidade, alguma igreja nesse momento, o rio que está fluindo é o rio de prosperidade, em que aquela igreja tem que agarrar esse rio e corresponder. Talvez nesse momento uma igreja agora está desfrutando de um rio de dons espirituais, de avivamento mesmo, de fogo. Então tem que correr com isso. Talvez tenha uma outra igreja agora, nesse momento, passando por correção. E aí sim, porém, toda correção produz bons frutos. Não é para o povo sair condenado, morrendo, querendo se matar, depressivo, em um lugar seco, não. É uma correção que leva para a vida. Então tem que se corresponder esse rio. Então, queridos, eu quero finalizar essa primeira aula, falando algo para vocês, acerca sobre isso que nós estávamos falando aqui. E só tocar em um assunto muito importante, acerca de coletividade, sobre a possibilidade de morrer a unção coletiva em uma igreja, e por aí vai. A gente vai ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, falando que naquela igreja havia contendas. No capítulo 3, que os irmãos eram carnais. No capítulo 5, que havia imoralidade, até muito mais do que nos próprios gentios. A gente vai ver no capítulo 6, que não havia na igreja pessoas sábias, pessoas que poderiam trabalhar o problema dos irmãos, eles precisavam expor o problema em tribunais seculares. E a gente vai ver no capítulo 11 falando sobre a ceia do Senhor. Então a igreja era tão carnal, e aí você vai entender profundamente o que está lá escrito na ceia do Senhor. Em que diz que muitos irmãos estavam em todo esse contexto, com carnalidade na ceia, e por causa disso muitos já dormiam. E está muito claro em 1 Coríntios, capítulo do 1 ao 11,
o contexto que ele está falando. Então, a liderança de Corinto era uma liderança paternalista. O que é uma liderança paternalista? Não é paternal, é paternalista. É uma liderança que passa a mão nos pecados da igreja. Então, quando você está trabalhando com irmãos, em que você está trabalhando com graça, na próxima aula eu vou falar sobre isso, sobre graça e verdade. Você está trazendo um processo para os irmãos. Obviamente que irmãos novos na fé, eles vão chegar cheios de imperfeições, cheios de vida no pecado ainda. Alguém está começando uma transformação interna, não é sobre isso que nós estamos falando. Mas muitas vezes o pecado fica instalado na igreja. Uma cultura de pecado de forma leviana é tolerada na igreja. E aquele pecado fica tão comum na igreja que todos os irmãos começam a achar aquilo normal. E aí, querido, quando isso acontece, a Bíblia diz que coisas que era para nos abençoar, começa até a fazer mal. Por exemplo, a Santa Ceia era algo para fazer bem para as pessoas. Era para as pessoas tirar força da mesa. Mas as pessoas, por causa de todas essas negligências, estavam ali morrendo antes do tempo. Isso quer dizer, querido, que muitas vezes uma igreja, debaixo de manto de pecado, eu posso falar dessa forma, tolerado pelas suas lideranças, pode não só sofrer a questão de uma sequidão, como também um ambiente que vai começar a fazer mal para as pessoas. E sabe, amados, é sobre esse tipo de ambiente que nós vamos começar, e sobre isso também que nós vamos falar sobre avivamento. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, a aula número 2. Se lhe abençoou, eu peço a você que você curta e que você fique ligado no nosso canal. E 2 também, que você possa compartilhar esse conteúdo com tantas quantas pessoas você puder. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.